Na festa de noivado que eu mesma ajudei a organizar, meu noivo me pediu para servir bebidas aos convidados, como se eu fosse a empregada. Depois, debochou da minha profissão de professora na frente dos amigos empresários dele, dizendo que eu não entendia de negócios sérios. O que ele não sabia é que eu tinha acabado de encontrar documentos no escritório do sogro. Documentos que provavam crimes que poderiam destruir o império da família inteira. E quando usei o que descobri, nenhum deles viu o que estava por vir. Se você gosta de histórias de vingança e justiça, deixe seu like, comente o que você faria nessa situação e se inscreva no canal. A história está só começando, e o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Meu nome é Beatriz Cardoso. Tenho 31 anos e sou professora de literatura em uma escola pública na zona leste de São Paulo. Cresci em Campinas, filha de uma costureira e de um motorista de ônibus. Meus pais sempre me ensinaram que educação era a única herança real que poderiam me deixar. Estudei com bolsa, me formei com honras e escolhi lecionar porque acredito que palavras têm o poder de transformar vidas. Nunca tive muito dinheiro, mas sempre tive dignidade. Até conhecer Rafael Monteiro. Conheci Rafael há 2 anos em uma vernissagem no MASP. Eu estava lá com amigas, aproveitando a entrada gratuita aos domingos. Ele estava lá porque a família dele patrocinava o evento. Alto, cabelo escuro sempre bem cortado, terno sob medida. Ele parecia saído de uma revista. Quando me viu observando uma tela de Tarsila do Amaral, aproximou-se e começamos a conversar sobre arte brasileira. Ele parecia genuinamente interessado no que eu dizia. Parecia impressionado que uma professora conhecesse tanto sobre modernismo. Naquela época, isso me pareceu um elogio. Os primeiros meses foram intensos. Rafael me levava a restaurantes que eu só conhecia de passagem. Apresentava-me ao mundo dele com orgulho. Dizia que eu era refrescante, autêntica, diferente das mulheres fúteis que conhecia. Eu me apaixonei não só por ele, mas pela versão de mim mesma que ele parecia enxergar. Alguém especial, digna de estar ao lado dele. 6 meses depois, ele me pediu em casamento em um fim de tarde no Ibirapuera. Eu disse sim sem pensar 2 vezes, acreditando que havia encontrado meu conto de fadas. Mas contos de fadas não existem em coberturas de Jardim Europa. E eu estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. A mudança começou de forma sutil, tão devagar que eu mal percebi. Rafael começou a sugerir roupas diferentes para eu usar quando saíamos com os amigos dele. Nada grosseiro, apenas comentários casuais. Esse vestido é bonito, mas talvez algo mais elegante. Aquele batom é muito forte, você não acha? No início, achei que ele estava tentando me ajudar a me encaixar. Depois, percebi que estava tentando me moldar. A festa de noivado foi ideia da mãe dele, Clarice Monteiro. Uma mulher fina como uma lâmina, que sorria com os lábios, mas nunca com os olhos. A cobertura da família no Jardim Europa tinha vista para o parque, piso de mármore importado, lustres de cristal que deviam custar mais do que meu salário anual. Clarice insistiu em controlar cada detalhe. As flores, o cardápio, a lista de convidados. Eu tentei opinar algumas vezes, mas ela simplesmente ignorava minhas sugestões com um sorriso condescendente. Na noite da festa, eu estava usando um vestido azul marinho que Rafael escolheu. Discreto, elegante, seguro. Os convidados eram todos do círculo social dele. Empresários, advogados, herdeiros, pessoas cujos sobrenomes apareciam em placas de prédios e hospitais. Minhas amigas professoras não foram convidadas. Rafael disse que seria estranho misturar os grupos. Tudo começou a desmoronar quando Rafael me chamou até o bar onde estava com 3 amigos. Um deles, Marcelo, acabara de comprar uma participação em uma rede de escolas particulares. Eles estavam discutindo margens de lucro e mensalidades quando cheguei. Beatriz, querida, Rafael disse com aquele sorriso que eu estava começando a odiar. Pode pedir para servirem mais uísque aqui? E talvez uns canapés. Você sabe como essas coisas funcionam melhor do que eu. Fiquei paralisada. Servirem? Eu era a noiva.
não a anfitriã contratada. Mas antes que pudesse responder, Marcelo riu alto. Boa sorte domesticando essa, Rafa. Professora de escola pública? Ela deve estar acostumada a mandar, não a servir. Os outros riram. Rafael não os defendeu. Em vez disso, deu de ombros. Ela está aprendendo. Depois do casamento vai ser mais fácil. Professora não entende muito de negócios sérios mesmo. Algo gelado desceu pela minha espinha. Não era raiva ainda. Era reconhecimento. A máscara tinha caído. Murmurei uma desculpa qualquer e saí da sala, caminhando rapidamente pelos corredores reluzentes daquela cobertura que nunca seria minha casa. Meus saltos ecoavam no mármore, enquanto lágrimas quentes começavam a embaçar minha visão. Eu precisava de um momento. Precisava respirar longe daqueles homens. Longe dos sorrisos condescendentes. Longe da humilhação que ainda queimava no meu peito. Entrei no banheiro social. Um cômodo ridiculamente grande com espelhos de corpo inteiro e torneiras douradas. Apoiei as mãos na pia de mármore e me encarei. Quem era aquela mulher de vestido caro e maquiagem perfeita? Onde estava a Beatriz que acreditava em dignidade, que ensinava Machado de Assis para adolescentes da periferia, que nunca abaixou a cabeça para ninguém? Lavei o rosto com cuidado, tentando não borrar a maquiagem. Quando saí, virei para o corredor errado. Em vez de voltar à festa, acabei em uma ala mais privada do apartamento. Ouvi vozes vindas de um escritório com a porta entreaberta. A voz grave era do pai de Rafael, Eduardo Monteiro. Os documentos do Panamá precisam sumir antes da auditoria. Transfere tudo para a terceira conta, a de Luxemburgo. Congelei. Meu coração acelerou. Outra voz, que reconheci como sendo do sócio de Eduardo, respondeu. E a propina do contrato de Brasília? Já caiu? Semana que vem. 500 mil, como combinado. O senador garante a licitação. Deveria ter ido embora. Deveria ter voltado para a festa, fingido que não tinha ouvido nada, seguido com minha vida medíocre ao lado de um homem que me desprezava. Mas algo em mim, talvez a professora que sempre ensinou sobre ética e justiça, me fez ficar. E então me fez fazer algo impulsivo e perigoso. Empurrei a porta levemente. O escritório era enorme, com estantes de mogno do chão ao teto. Eduardo e o sócio estavam virados para um computador, de costas para mim. Sobre a mesa lateral, uma pilha de pastas. Entrei em silêncio, peguei meu celular e comecei a fotografar tudo o que conseguia. Contratos, planilhas, extratos bancários com nomes de empresas offshore. Minha mão tremia, mas continuei clicando. Quando terminei, saí do escritório tão silenciosamente quanto entrei. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Voltei para a festa como se nada tivesse acontecido. Rafael nem notou minha ausência prolongada. Ele estava ocupado demais rindo com os amigos. Passei a semana seguinte em uma névoa controlada. Durante o dia, eu lecionava. Explicava Clarice Lispector para alunos do ensino médio, corrigia redações, fingia normalidade. Durante a noite, revisava as fotos que havia tirado. Havia evidências de fraude fiscal, lavagem de dinheiro, contas em paraísos fiscais, propinas, tudo meticulosamente documentado. Na quinta-feira, procurei minha amiga Carolina, advogada criminalista que conheci na faculdade. Mostrei as fotos em seu escritório discreto no centro de São Paulo. Ela analisou cada imagem em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Beatriz, ela finalmente disse, isso aqui é explosivo. Se for real, e parece que é, você está segurando evidências de crimes que podem derrubar uma família inteira. Eu sei, respondi calmamente. E tem mais. Lembra do contrato pré-nupcial que assinei? Carolina assentiu. Ela tinha aconselhado contra, mas eu estava apaixonada demais para ouvir. Tem uma cláusula ali. Li de novo ontem. Se qualquer uma das partes cometer conduta desonrosa ou criminal antes do casamento, o contrato se torna nulo e a parte inocente tem direito à indenização por danos morais. Os olhos de Carolina se arregalaram. Você está pensando em... Ainda não sei. Menti. Mas quero estar preparada.
Ela me entregou cartões de contato. Uma jornalista investigativa. Um procurador federal que ela conhecia de casos anteriores. Se você decidir usar isso, me avise. Vou te ajudar. Voltei para casa, para meu apartamento pequeno em Perdizes, herdado da minha avó. Rafael nunca passava a noite ali. Dizia que era apertado, que preferia sua cobertura. Aquela noite, sentada na minha sala modesta, com vista para prédios comuns e ruas movimentadas, tomei minha decisão. No dia seguinte, Rafael me ligou animado. Tenho uma surpresa. Jantar com meus pais hoje à noite. Vista algo bonito. O jantar foi na cobertura novamente. Clarice preparou um menu elaborado, servido por funcionários silenciosos. Eduardo estava de bom humor, falando sobre negócios, exibindo o sucesso que havia construído sobre mentiras e corrupção. No meio da sobremesa, Clarice sorriu para mim. Beatriz, querida, temos um presente para você. Ela deslizou um envelope pela mesa. Abri com dedos trêmulos. Dentro, um contrato de trabalho, com uma escola particular de elite em Higienópolis. Salário 3 vezes maior que o meu atual. Conseguimos uma vaga para você, Eduardo disse orgulhoso. Conhecemos o diretor. Você começa depois da lua de mel. Olhei para o contrato, depois para eles. Vocês compraram uma vaga para mim? Clarice riu. Não seja dramática. É networking. É como as coisas funcionam. Eu não quero, disse calmamente. Gosto da minha escola, dos meus alunos. Rafael segurou minha mão com força. Beatriz, não seja ingrata. Eles estão tentando te ajudar a crescer, a sair daquele lugar. Aquele lugar é onde escolhi estar. Respondi, puxando minha mão de volta. O silêncio foi gélido. Percebi então que eles nunca me aceitariam. Eu sempre seria o projeto de caridade deles, a professora pobre que precisava ser lapidada, moldada, controlada. Faltavam 3 dias para o casamento quando enviei os documentos. Anonimamente, para a jornalista que Carolina me indicou, com cópias para a Receita Federal e para o Ministério Público. Incluí contexto, datas, nomes. Tudo que uma investigação precisaria para começar. A jornalista me ligou pessoalmente. Conferimos tudo. É sólido. A matéria sai na manhã de sábado. Sábado. O dia do meu casamento. Perfeito, respondi. Naquela noite, Rafael passou no meu apartamento. Coisa rara. Ele parecia agitado, nervoso. Preciso que você assine uns papéis, disse, tirando documentos da pasta. É só uma formalidade. Transferência de bens para a proteção patrimonial da família. Li os papéis cuidadosamente. Eles queriam que eu transferisse meu apartamento, a única coisa que eu possuía, para um fundo familiar controlado por Eduardo. Em caso de divórcio, eu não teria direito a nada. Rafael, isso significa que eu fico sem nada se a gente se separar. Ele suspirou impaciente. Não vamos nos separar. É só proteção. Todas as esposas da família assinam isso. Minha mãe assinou. É normal. Normal para eles. Abusivo para qualquer outra pessoa. Mas peguei a caneta e assinei, sabendo que em 2 dias nada daquilo importaria. Quando ele saiu, comecei a fazer as malas. Não para a lua de mel em Santorini que estava planejada. Para a casa da minha tia em Campinas. Um lugar seguro, longe da tempestade que estava prestes a começar. Na sexta-feira, véspera do casamento, recebi uma mensagem da jornalista. Confirmado. Primeira página. Amanhã, 6 da manhã. Desliguei o celular. Tomei um banho longo. Dormi profundamente pela primeira vez em semanas. Acordei às 5:30 da manhã de sábado. O dia do meu casamento que nunca aconteceria. Liguei meu celular e esperei. Às 6 em ponto, a internet explodiu. Império Monteiro. Esquema bilionário de fraude e lavagem de dinheiro exposto. A manchete estava em todos os portais de notícia. A matéria era devastadora. Documentos, depoimentos, provas irrefutáveis. A jornalista tinha feito um trabalho impecável. Meu telefone começou a vibrar incessantemente. Rafael ligando. Clarice ligando. Números desconhecidos.
Ignorei todos até que um número diferente apareceu. Atendi. Beatriz Cardoso? Uma voz masculina e formal. Sou o delegado Ferreira da Polícia Federal. Precisamos que compareça para depor sobre os documentos que forneceu. Eu estava esperando a ligação. Respondi calmamente. Estarei aí em 1 hora. Enquanto eu me arrumava, Rafael não parou de ligar. Finalmente atendi. Você! Ele gritou, a voz quebrada entre fúria e desespero. Foi você! Como você pôde? Como eu pude? Repeti, minha voz estranhamente calma. Você me humilhou, me tratou como propriedade, sua família tentou roubar minha casa. E ainda acha que eu devia ficar quieta enquanto vocês cometiam crimes? A Polícia Federal está aqui. Meu pai foi preso, a empresa está lacrada. Você destruiu tudo. Não, Rafael. Eu apenas mostrei o que vocês já eram. A diferença é que agora todo mundo pode ver. Desliguei. Bloqueei o número. Vesti uma roupa simples e confortável. Jeans, camiseta branca, tênis. A roupa de uma professora, não de uma noiva. No caminho para a delegacia, passei em frente à igreja onde o casamento aconteceria. Havia seguranças na porta, convidados confusos do lado de fora, repórteres com câmeras. Vi Clarice sendo escoltada para um carro da polícia. Vi Eduardo de algemas. Não senti pena. Senti justiça. Na delegacia, dei meu depoimento completo. Expliquei como obtive os documentos, por que decidi denunciar, tudo. O delegado me agradeceu. Disse que minha coragem provavelmente salvaria muitas outras vítimas de esquemas semelhantes. Quando saí, o sol estava alto. São Paulo barulhenta, caótica, linda ao seu próprio modo. Peguei um ônibus para Campinas, olhando a cidade passar pela janela. Meu telefone tocou. Carolina, vi as notícias. Você está bem? Estou, respondi. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente bem. 6 meses se passaram. Rafael está respondendo a processos. Eduardo foi condenado. A empresa foi desmontada, os bens confiscados. Clarice perdeu a cobertura, as joias, tudo construído sobre dinheiro sujo. Quanto a mim, voltei para minha escola. Meus alunos me receberam de braços abertos. Continuei morando no meu apartamento pequeno em Perdizes. Continuei ensinando literatura, acreditando no poder das palavras, na importância da dignidade. E você? Teria tido coragem de fazer o que eu fiz? Já passou por uma situação onde precisou escolher entre amor e autorrespeito? Conta aqui nos comentários. Quero saber sua história. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes, a melhor vingança não é destruir a pessoa que te machucou. É simplesmente se recusar a ser destruída. E assistam ao próximo vídeo recomendado, outra história de superação que vai te inspirar. Porque no final, eles acharam que uma professora não entendia de negócios sérios. Eu apenas dei a eles a melhor aula de consequências que já tiveram.